Fala, meus queridos amigos do canal GSCell Assistec, estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal. Nesse vídeo, galera, eu vou falar para vocês aqui qual foi o maior prejuízo que eu tive em relação ao meu período que eu já estou na área de assistência técnica. Vou explicar tudo para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, esse vídeo vai ajudar muito você que não sei, talvez você está passando por alguns dias difíceis aí na sua assistência técnica, né? Tomou algum prejuízo, sei lá, tá um pouco meio que perdido, o movimento tá muito fraco. Esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, beleza? Então, se você quiser deixar o like agora para você não esquecer, deixa o like aí. Se você também não quiser, não tem problema nenhum, você assiste o vídeo. Se você acha que esse vídeo merece um like, deixa o like aí depois, que isso vai ajudar a gente bastante, beleza? Deixa o teu comentário, porque é muito importante você comentar no vídeo. A gente sempre traz vídeos aqui baseado, né, no comentário de vocês. Então deixa aí o teu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, porque senão você vai perder os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal GSCell Assistec. Beleza, galera? Também, antes de a gente começar no tema do vídeo, né, temos o nosso clube de membros GSCell Assistec, sempre com vídeos diferenciados, bacana, exclusivo para quem é membro. Para você se tornar membro, basta você assinar aqui clicando Seja Membro, né? Apenas R$5 mensais, um valor muito baixinho aí que dá para qualquer pessoa se tornar membro aqui desse canal, beleza? Você vai estar nos ajudando e também você vai estar tendo acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aí no nosso clube GSCell Assistec, beleza, galera? Vamos lá. Pessoal, qual seria o maior prejuízo que eu tive na minha carreira em assistência técnica? Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, né? Já faz mais ou menos aí uns 9 anos que eu estou nessa profissão, já vi muita coisa acontecer, sou de uma época que tínhamos poucos recursos para reparar principalmente placas, né, de smartphone, por exemplo. Sou de uma época que tínhamos pouquíssimas ferramentas apropriadas para fazer reparos em placas, né? Então eu vivi muita coisa nessa profissão já, né? Um tempo aí já bem significativo, 9 anos aí numa profissão, não é 9 dias, né? Então eu conheço muito bem a área que eu atuo, né? Então, quando eu comecei, pessoal, sempre tínhamos dificuldade em relação, né, a justamente ferramentas para a gente trabalhar nessa área. E por conta dessas faltas de ferramentas adequadas, muitas vezes a gente tinha prejuízos, né? Esses prejuízos às vezes eram prejuízos pequenos, às vezes eram prejuízos maiores, enfim, né? Mas a grande maioria, praticamente 70% ou 80% desses prejuízos que tínhamos, né, há uns anos atrás, era em relação a trocas de tela, certo? Então toda vez uma troquinha de tela ali dava algum problema. Não sei se você passa por isso também, provavelmente sim. A gente tem peças de reposição que não tem uma boa qualidade, né? A grande maioria não é uma peça de qualidade. Sim, temos no mercado também peças de qualidade e tudo mais, mas muitas vezes para você fechar um negócio com o seu cliente, muitas vezes o cliente ele quer pechinchar, né? E às vezes a gente é obrigado a colocar uma peça, às vezes, de má qualidade. Até o próprio cliente diz, bota uma peça aí com a qualidade mais baixa, porque eu não quero gastar tanto dinheiro, e a gente acaba fazendo isso. E muitas vezes depois, esse mesmo cliente que pediu para a gente colocar uma peça, né, de baixa qualidade, é justamente esse cliente que começa a nos dar dor de cabeça, voltando várias vezes na nossa assistência técnica, reclamando da peça que foi colocada, mas, né, partindo do ponto que ele mesmo pediu para colocar uma peça de baixa qualidade, por exemplo, né? Então, passei por muitos problemas em relação a trocas de tela. A gente trocava uma tela agora, depois de uns dias a tela voltava com algum defeito, né? Ou às vezes a gente ia fazer uma colagem de uma tela, depois a tela começava a descolar por conta justamente, né, de ser uma tela de má qualidade, ela não fixava bem na base, né? Ela ficava um pouco alta, aí com o tempo ela ia descolando. Então tudo isso causava-se prejuízos, né? Mas são prejuízos do dia a dia que a gente sabe que sempre vai acontecer, e por conta disso eu comecei a filtrar um pouco, né, os serviços que eu estava fazendo. Tinha alguns aparelhos que eu já não trabalhava mais, né? Alguns aparelhos Nokia, por exemplo, alguns aparelhos agora fugiu a marca, né? Um aparelho que a gente nem vê tanto, é Sony.
Aparelhos da Sony, por exemplo, dava muitos problemas, né? A gente ia trocar uma tela e depois causava uma coisa ou outra. Sempre tinha algum probleminha ali com aparelhos da Sony. Então, comecei a descartar um pouco esses aparelhos que eram mais complicados, né? E mais tendenciosos a causarem prejuízos para a gente. Então, eu comecei a ver que tem algumas marcas ali que realmente eram mais propícias, né, a causar esses tipos de problema. Comecei a me afastar um pouco desses defeitos, né, justamente para evitar ter prejuízos, né, maiores, porque toda vez que a gente monta um negócio, né, seja uma assistência técnica ou seja qualquer outra coisa que a gente montar, a gente na verdade não quer tomar prejuízo, mas é fato que todo negócio vai ter os seus dias de lucros, vai ter os seus dias de prejuízo. Isso é normal, isso acontece com grandes empresas, né? Tem anos que essas empresas batem o recorde de lucro, no outro ano já não conseguem lucrar tão bem, né? Tem meses que as empresas às vezes não faturam nada, né? Então isso acontece com grandes empresas. Imagine com você e comigo, que somos pequenos, né, médios e micros empresários, que começamos ali um negócio, né, de peito aberto ali. Você acha que você também não vai tomar prejuízo? Com certeza você vai tomar prejuízo, principalmente na área que a gente atua, que a gente muitas vezes compra uma peça sem garantia e somos obrigatoriamente, né, obrigados, a gente precisa dar garantia para o nosso cliente, né? Então, por lei, a gente tem que dar em torno de 3 meses no mínimo de garantia para qualquer serviço que a gente fazer na nossa assistência técnica, né? E muitas vezes a gente não tem essa garantia da pessoa que a gente comprou uma peça de reposição, por exemplo, né? Isso causa muito estresse às vezes, porque tem meses aí que parece que as bruxas estão soltas e a gente acaba tomando muito prejuízo com tela, principalmente com tela. Eu vou voltar desse ponto aqui, mas a gente vai falar sobre outras coisas aqui. Então, o que acontece, pessoal? Comecei a me afastar um pouco desses problemas, certo? Comecei a trabalhar com telas que realmente tenham uma qualidade melhor. Mesmo essas telas que têm qualidade melhor, vez ou outra também acontece de tomarmos um prejuízo, né? Então é normal que até as peças de qualidade, né, entre aspas aí, tenhamos também alguns problemas com essas telas, ok? Mas enfim, continuei ali fazendo o meu trabalho e sempre preocupado em evitar problemas, né? Para a gente poder ter dinheiro para adquirir um treinamento, né, fazer um treinamento, para a gente ter condições de comprar equipamentos melhores, para a gente poder dar uma vida melhor e digna para a nossa família. Então eu sempre me afastei o máximo de problemas, sempre passava todas as informações para o cliente de como iria ficar o aparelho dele, né, justamente para evitar esse tipo de constrangimento pós-reparo, né, e isso fez com que realmente eu tivesse uma diminuição, né, nos prejuízos que eu tinha no meu laboratório. Então isso eu percebi a longo prazo, a longo e médio prazo, que os prejuízos que eu tinha quando eu era iniciante começou a diminuir. E isso foi me dando mais condições, né, de adquirir uma ferramenta melhor, de, sei lá, de fazer um treinamento, alguma coisa do tipo. E também, né, de melhorar aí a questão de... vamos supor, me fugiu agora de novo a palavra, pessoal, peço desculpa, porque às vezes a gente está falando aqui e acaba esquecendo de algumas coisas, né? Mas para dar uma vida aí mais confortável, por exemplo, para a minha família, né? E isso foi se passando por muitos tempos, só que o que acontece? Tem alguns problemas que acontecem na nossa assistência técnica que a gente acaba não conseguindo mais esquecer desses problemas. São prejuízos enormes, são prejuízos muito grandes, que isso nos afeta, né, de uma forma tão drástica, tão grande, que muitas vezes a gente fica entrando num quadro até de depressão, né? Quem de vocês aí nunca teve um período depressivo aí na sua profissão? E principalmente quem trabalha com reparo, com manutenção. Às vezes a gente toma um prejuízo tão grande que isso mexe com nossas estruturas emocionais, né, a ponto de muitas vezes a gente pensar em sair da área, a gente pensar, né, em passar a nossa assistência técnica para uma outra pessoa, ou sei lá, né, passar um período aí sem ir na loja, porque a gente fica abalado psicologicamente por conta, né, dos problemas que a gente tem em nossos laboratórios, em nossas assistências técnicas. Então, você que é um técnico de bancada, pode saber que você é uma pessoa, né,
que eu vou dizer que você é acima da média, né, da população mundial. Porque quem trabalha com manutenção sabe, né, a pressão psicológica que é trabalhar com aparelhos, né, celulares, né? Principalmente o aparelho celular, galera, praticamente, né, a vida da pessoa está praticamente ali naquele aparelho, né? Então, tudo que a pessoa faz durante o dia, todos os arquivos da pessoa, os importantes que a pessoa tem, né? O entretenimento que aquela pessoa vai ter durante o dia é justamente naquele aparelho ali. Então, a pessoa que deixa o aparelho, mesmo sendo o aparelho mais simples e barato, né, ele vai querer que você faça um bom trabalho e não vai querer voltar na sua assistência técnica novamente para reclamar sobre aquilo. Cada vez que você, por exemplo, faz um reparo e o cliente volta na sua loja fazendo um questionamento sobre aquele serviço que você fez, isso tira a sua credibilidade em relação àquele cliente que vai falar de você para um, para outro, para outro, para outro. A gente sabe que um cliente, né, que ele sai satisfeito, ele traz de 2 a 3 clientes, e um cliente que sai mal satisfeito, ele vai falar de você para uns 10 ou 15. Né? Então, é sempre bom a gente ter esse cuidado. Mas vamos lá, falando sobre qual seria o maior prejuízo que eu tive, eu vou explicar para você aqui qual seria o maior prejuízo que eu tive na minha assistência técnica. Vocês já viram vários vídeos aqui no canal, eu falando justamente dos prejuízos que eu tive aqui, né, no meu laboratório. Já tive prejuízos, por exemplo, eu já fiz um vídeo falando, né, sobre esse prejuízo, que foi um iPhone 7, que estava, na época era um lançamento do momento, né, e eu acabei tomando um prejuízo ali, fui fazer um reparo num codec, né, o aparelho acabou parando, não tinha muito conhecimento para fazer aquele aparelho voltar novamente, então tomei um prejuízo muito grande, né, e esse prejuízo que eu tomei no iPhone foi justamente por conta de um outro prejuízo que eu tive, né, no laboratório. E quando a gente foca, por exemplo, no prejuízo, a gente acaba, muitas vezes, pessoal, cria-se uma avalanche, né, cria-se uma bola de neve. Essa bola de neve ela vai cada vez ficando maior quando a gente fica focado no prejuízo, por exemplo. Então, qual é a recomendação que eu digo para você? Se você tomou um prejuízo hoje, pela manhã, né, coloca aquele aparelho do lado, foca na tua produção. Porque com a produção que você vai fazer, você consegue se livrar daquele prejuízo. Só que quando você foca todas as suas energias em um prejuízo, né, tipo, tomei um prejuízo agora, só vou voltar a produzir quando resolver esse problema aqui. Às vezes você passa dias ali resolvendo aquele problema, por exemplo, e você às vezes nem consegue resolver o problema por completo, né? E você deixa também de produzir. Então, se você tomou um prejuízo, aceite que você tomou um prejuízo, aceite que você tem que ressarcir o seu cliente, aceite e entenda que você vai precisar ter uma conversa com esse cliente, que ele não vai gostar, provavelmente, né? Que você vai ter uma dor de cabeça ali, porém, aquilo não pode te afetar nos outros aparelhos que você for fazer, né? Então, quando você foca apenas no seu resultado, apenas na sua produção, você vai ter melhores condições para ressarcir aquele cliente. Então, se eu tomei um prejuízo agora, meu prejuízo ali é R$300 que eu tomei, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou focar na minha produção, deixa aquele aparelho do lado, né? E vamos focar aqui na produção. Com o valor da produção, eu consigo ressarcir, né, o problema que eu tive, ainda me sobra dinheiro, né, para poder investir ou fazer qualquer outra coisa aí que eu necessitar. Então, sempre foquem na sua produção. Agora, vamos lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que talvez você pense assim, isso não é prejuízo, mas é um grande prejuízo, o que eu vou falar para você aqui, e aconteceu comigo. Eu tive muitos prejuízos. Ao longo da minha trajetória nessa profissão, eu tive muitos, certo? Se eu falar para você aqui qual foi o maior prejuízo que eu tive, com certeza eu vou esquecer de um ou esquecer de outro, que talvez foi igual àquele determinado prejuízo que eu vou acabar falando aqui para vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: entenda que a falta do seu conhecimento também é prejuízo. Uma coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, vamos lá. Eu ia fazer um reparo na placa e eu tinha, vamos supor, chegava 5 aparelhos, por exemplo, para eu fazer um reparo, que era na placa. Chegava lá, sei lá, 5 aparelhos para fazer tela e, sei lá, 3 aparelhos para fazer reparo em placa. Quando eu não tinha conhecimento para fazer reparo em placa, eu fazia aqueles aparelhos ali, aquelas trocas de telas, por exemplo, pedindo a Deus, né, orando, pedindo a Deus, fazendo qualquer reza aí, para
aqueles aparelhos não voltarem, certo? Então, a gente faz o serviço e fica pedindo a Deus para que o cliente não ligue. Se o cliente mandar um zap para a gente, às vezes o cliente vai mandar um zap falando que o amigo dele, por exemplo, está querendo levar um aparelho também para a gente ver. E aí só de você ver aquele WhatsApp daquela pessoa ali, que você fez o reparo naquele dia, você já fica, ai meu Deus do céu, será que deu algum problema? Será que aconteceu alguma coisa? Ai meu Jesus, você já atende o WhatsApp ali, você já escuta o áudio, lê o texto ali que mandaram para você, já preocupado, né? Isso você vê que isso não te traz uma segurança, né? Reparo de tela muitas vezes acaba te deixando tão angustiado que até em dias que você está folgando, né, algum feriado seu, quando você vê mensagem de cliente ali, você já acabou o teu feriado, já acabou o teu dia ali, muitas vezes você fica preocupado com o que é que realmente aquela pessoa tem para falar com você, ou coisa do tipo, né? Então dá muito prejuízo, reparo de tela, né? Dá muito prejuízo mesmo. Então, eu comecei a perceber uma coisa, preste bem atenção comigo aqui, comecei a perceber que chegava a 3 aparelhos, né? Por que eu, antes de falar sobre isso, por que eu me envolvi muito com o reparo em placa? Vou explicar para vocês aqui o porquê. Eu estava lá na minha assistência técnica e de repente chegava lá 5 aparelhos para trocar a tela, né? Eu trabalhava numa rua bem localizada, bem movimentada, então chegava muitos aparelhos diariamente. Chegava aqui 5 aparelhos ali, 6 aparelhos para trocar uma tela, né? Às vezes 7, às vezes até mais, às vezes menos, mas enfim, nessa média aí. E chegava também aparelhos com problemas na placa. Eu ia lá, cobrava o valor do reparo de placa, sem saber reparar a placa, certo? Mas eu queria tentar fazer o reparo, né? Então, o que eu fazia? Eu dizia, ó, fica R$300 aqui para fazer esse reparo. E o cara concordava. Não, beleza, veja aí, tal, tudinho. E eu cobrava ali R$300 para fazer uma tela. Só que eu tinha que colocar uma tela de R$150. Então, meu lucro já não era os 300, né? Então, além disso, de meu lucro não ser R$300 porque eu colocava uma tela de 150, eu entendia que eu tinha um custo para buscar essa tela, certo? Muitas vezes eu ia buscar, né, e a gente tem que contar o apurado, né, não é lucro. Então a gente não pode só contar o valor da tela que a gente colocou, né? A gente tem que colocar várias outras coisas também no meio. Então se eu for colocar ali, por exemplo, se eu for de carro, né, buscar essa tela, eu gastaria em torno de R$30 de gasolina. Então vamos supor, se eu fui buscar 5 telas, eu tenho que dividir esse valor da gasolina de R$30 por 5, por exemplo, né, e colocar em cima do aparelho. Então, várias outras coisas que a gente também acrescenta no reparo, que torna o reparo um pouco mais caro, né, e muitas vezes a gente acaba não percebendo que o reparo está mais caro. A gente lucrei aqui R$150, não foi 150. Muitas vezes foi 70, muitas vezes foi 80, muitas vezes foi 100, né? Enfim. Então, o que eu digo para vocês, né? Eu comecei a perceber que toda vez que eu não fazia um reparo, eu deixava de ganhar aquele dinheiro. E era um valor que eu não necessariamente precisaria colocar uma peça de reposição e pedir a Deus para aquela peça ali não dar problema, né? Então eu comecei a fazer uma conta, que essa conta ela me esclareceu muita coisa. Foi aí que comecei a querer fazer reparo de placa também, né? Foi uma das coisas que me motivou a estudar sobre reparos em placa de smartphone. Foi justamente o valor que eu perdia no mês quando eu não conseguia reparar aquelas placas. Então, como é que eu fiz? Eu peguei o mês, no início do mês, eu disse, todo aparelho que eu não consegui resolver, eu vou colocar aqui o valor que eu perdi. Então, o que eu fiz, né? Todo aparelho que chegava, eu colocava lá, vamos supor, R$300 eu não tinha conseguido reparar aquela placa, né? Aí eu colocava R$300, menos R$300. Aí vinha outro aparelho, aí vinha 5, 6 aparelhos. Tinha um aparelho que tinha um curtozinho, uma coisinha que eu conseguia ainda resolver, né? Às vezes uma falinha de carga, um negócio, tal, eu conseguia resolver, beleza, eu botava lá como apurado. Comecei a ver quanto realmente eu ganhava. Eu comecei a fazer o cálculo mensal daquilo que eu gastava, dos prejuízos que eu tinha, do dinheiro que eu deixava de ganhar, e eu queria saber o porquê que eu não estava ganhando aquele dinheiro. Vamos lá, que essa conta vai fechar no final desse vídeo. Comecei a escrever justamente, né, os aparelhos que não conseguia resolver. No final do mês, eu fiz uma conta dos aparelhos que eu fiz, certo? Na maioria, todos eles reparos de troca de tela. Os prejuízos era
na troca de tela, né? Então eu colocava os prejuízos que eu tinha também, e eu percebia que o prejuízo, digamos que 90% deles estava relacionado à parte da tela. Alguns aí, às vezes era um conector, um botão que eu trocava e depois tinha que resolver de novo e tal, né? Que eu não tinha também tanta técnica para fazer um serviço, né? Que realmente tivesse uma boa qualidade ali e o cliente, né, ficasse tranquilo por tempos ali com aquele aparelho e tudo mais. O que eu fiz? Comecei anotando e vi que no final, né, no final daquilo tudo, o valor maior que eu fazia era em conserto de tela. O prejuízo que eu tinha é proporcional, né, porque eu fazia mais aparelhos de troca de tela, mas eu percebia que a porcentagem poderia ser menor dos prejuízos que eu estava tendo na minha assistência técnica. Foi aí que eu parei e pensei, deixa eu ver aqui quantos aparelhos que eu deixei de fazer esse mês, né, de reparo de placa. Vamos lá. Eu fiz a conta ali e deu um valor extremamente alto, né? Digamos que chegue 2 ou 3 placas aí diariamente na sua assistência técnica e você não consegue fazer nenhuma delas, por falta de conhecimento técnico, né, na área da microeletrônica, né, na microsoldagem e tudo mais. O que acontece? Você perde e deixa de ganhar dinheiro. Então eu percebi que o meu problema não estava nos prejuízos que eu tinha na minha assistência. Prejuízo, quando eu comecei a conviver com outros técnicos, eu percebi que isso é normal na rotina do técnico, tomar prejuízos, principalmente com trocas de tela. Foi aí que eu comecei a parar para pensar e disse, não, o problema não está sendo os prejuízos que eu estou tomando, porque os prejuízos estão dentro da proporção, né, que uma assistência técnica tem. O problema maior, o meu maior prejuízo é não estar fazendo esses aparelhos aqui que está chegando e eu não tenho conhecimento para repará-los. Então o que acontece? O meu maior prejuízo, pessoal, que eu posso dizer para vocês aqui nesse vídeo é justamente a falta de conhecimento que eu tinha para fazer um reparo em placas e ter realmente um resultado, fazer com que aqueles aparelhos se tornassem lucro, certo? E aí eu comecei a mudar um pouco minha estratégia. Comecei a estudar um pouco mais sobre reparo de placa e em pouco tempo eu comecei a fazer mais reparos, certo? E comecei a ter um lucro maior na minha assistência técnica. E eu comecei a perceber que quando eu comecei a analisar quais eram os meus prejuízos mensais, né, eu percebi que o meu maior prejuízo ainda estava nas trocas de tela. Eu comecei a reparar mais placa, cada vez mais estudando, cada vez mais me empenhando, cada vez mais adquirindo ferramentas para tal reparo. E aí eu comecei a perceber que quando eu fazia um reparo de placa, de 10 aparelhos, por exemplo, que eu fazia, eu tinha 1 de retorno, 2 de retorno. Isso, vamos supor, durante o mês. Quando se tinha? Quando a gente faz um reparo realmente correto, da forma que deve ser feito. Vou fazer um outro vídeo depois, falando sobre falha de oxidação, e você vai ver se você realmente está fazendo um reparo certo. Tem coisas que às vezes a gente pensa que está fazendo certo, está fazendo errado, por isso está tendo prejuízo, por isso está tendo retorno. Então a gente tem que saber como proceder no reparo, deixando o mais próximo do original possível, para que a gente não tenha problema de retorno, certo? Então tudo isso também deve ser levado em conta, mas eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esse assunto aqui no canal. Então presta bem atenção. Sei que esse vídeo está um pouco longo, mas é um vídeo que tem um conteúdo bacana, certo? Que realmente pode abrir a tua mente aí e fazer com que você entenda muitas coisas que às vezes acontecem com você, que talvez você passe despercebido. Então o que eu comecei a perceber? Eu comecei a fazer cálculos matemáticos para chegar realmente e alinhar, né, aquilo que realmente eu queria que acontecesse na minha vida, na minha profissão. É isso que muitas vezes as pessoas acabam passando despercebida e muitas vezes fica só tendo prejuízo, vai perdendo o gosto, a vontade, vai perdendo a vontade de estudar, a vontade de evoluir, de adquirir novas ferramentas, né, e se manter atualizado. E o que acontece? A pessoa é engolido, né, pelo mercado.
né? É engolido pelo mercado. O mercado é um tubarão, nós somos as sardinhas, né? Se a sardinha ela se mantém como sardinha, ela não procura ver um tubarão, né? Claro que falando de uma forma biológica, a gente nunca vai ver uma sardinha virando um tubarão, mas, né, de uma forma aí ilustrativa, essa sardinha ela tem que virar um tubarão também, porque tubarão não vai comer o tubarão, ele não é um próprio predador, ele não é canibal, certo? Então, quando a gente se torna um tubarão no mercado, o mercado ele tende, né, a respeitar a gente, né, a reconhecer o nosso talento e o nosso trabalho, e isso faz com que a gente seja melhor remunerado, né, e consiga ganhar mais, e com isso, né, até às vezes escolher quais são os serviços e os reparos que a gente vai fazer. Então, galera, quando eu comecei a ver isso, né, em um longo prazo, né, não vou dizer que foi de uma hora para outra que eu cheguei nessa conclusão, mas eu fui fazendo alguns cálculos ali e fui começando a entender que se eu paro de trabalhar, por exemplo, com a parte de tela, eu não foco tanto nisso, né, pelo que eu fiz, pelos cálculos que eu fiz, se eu diminuo o meu reparo em troca de tela, foco mais em reparos de placas e consigo ter uma boa produção nesses reparos, eu poderia viver, né, melhor. Eu poderia ter menos prejuízo, mais lucro, né, poderia investir mais, eu poderia crescer mais na área se eu conseguisse, né, fazer com que isso funcionasse na minha vida. Então eu sou uma prova viva de que isso funciona. Foi justamente isso que eu fiz. Eu diminuí um pouco os reparos em telas, comecei a divulgar mais, né, reparos em placas, mesmo sem ter ainda total conhecimento daquilo. Perdia muitos aparelhos que não dava para fazer porque eu não tinha conhecimento e tudo mais, principalmente falhas de inicialização. Na época eu não sabia fazer, como proceder, como analisar e tudo mais. Ficava muitos aparelhos ainda sem conseguir reparar, porém, cada vez mais eu estudando, comecei a perceber que menos aparelhos eram entregados sem soluções, né? Então, de 10 aparelhos, eu conseguia fazer 3. Depois de um tempo, de 10 aparelhos, 5 saíam bons. Depois de um tempo estudando, me dedicando, de 10 aparelhos com falhas de reparo em placa, né, 6 ou 7 voltava a funcionar. E eu comecei a cada vez mais tentar diminuir, né, esses aparelhos que saíam sem solução. E isso me fez, né, entender que quanto mais eu faço reparo de placa, menos retorno eu tenho quando eu faço de uma forma segura, com o entendimento de que realmente isso aqui não vai dar problema. É claro, você tem que entender o que você está fazendo, porque não dá para você fazer um reparo sem saber direito, né? Eu acho que é isso, trocar ali, fazer um reflow e funcionou, beleza, tá ali, depois... Não, isso aí vai dar retorno mesmo. Fazer reflow, fazer procedimento sem ter, né, um entendimento correto de como proceder, vai fazer com que você tenha retorno, certo? Então você tem que saber o que você está fazendo, né, e como fazer para você ter menos prejuízo de retorno com o reparo de placa também. Só que o reparo de placa depende mais de você do que das coisas ao redor. Já no caso da tela, tem muita coisa ali que você não domina. Por exemplo, você compra uma tela, lá você sabe se aquela tela vai durar por muito tempo, você vai botar para o seu cliente. Só que tem um pouquinho de sorte ali, um pouquinho de jogo de sorte. Já no reparo de placa, não. Ali exige o teu conhecimento, certo? E se você faz um reparo certinho, organizado, do jeito correto, você praticamente tem zero, né, de retorno. Então, hoje eu tenho retorno em reparo de placa? Eu não vou dizer a você que eu não tenha. Eu tenho sim. Um ou outro aí pode dar um retorno. Só que a porcentagem desse valor é quase zero. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo, como proceder para fazer aquilo, como não agredir a placa do cliente, como manter a qualidade, né, deixando o mais próximo do original possível, como proceder em uma análise que eu não vou danificar a placa. Ou seja, quando você sabe e conhece daquilo que você faz, você tem bons retornos, bons resultados, e isso faz com que você cada vez cresça mais na área, se tornando um tubarão, um mestre, aonde, né, a sardinhagem, ou seja, o mercado não consegue mais lhe engolir, né? E aquela sardinhagem lá que fica toda hora ali concorrendo com você, você acaba deixando aquilo tudo para trás. Então é muito importante você entender que o nosso maior prejuízo
não é aquele que a gente comete, e sim aquele que a gente não faz por falta de conhecimento. Eu sempre falo para os alunos do meu treinamento que nunca deixe de estudar, seja um eterno, né, estudante, porque quem para de estudar, pessoal, para também de evoluir, para também, né, de ganhar um lucro maior, porque ele fica estagnado, ele fica paralisado. E a nossa área, né, é uma área que é de tecnologia. A tecnologia, cada vez mais, dias após dias, ela vai avançando. Se você não acompanha essa tecnologia, você fica para trás, logo você vai reclamar do mercado, vai reclamar da concorrência, vai reclamar de um monte de coisa, e muitas vezes isso está acontecendo porque você está parado, você não está se esforçando ao ponto de você conseguir conquistar os seus objetivos. Então, o que eu resumo aqui nesse vídeo para vocês? Sei que ficou um pouco longo, né? A intenção era terminar esse vídeo aí com 15 minutos, mas eu precisei, né, fazer todo esse arrudeio, né? Vamos supor assim, eu rodeei muito. Tem gente que aqui no canal que, pô, o cara fala blá, 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 e depois no final é que vai falar sobre alguma coisa, porque esse é o meu jeito. Se você curte aqui o nosso canal, né? Então continue assistindo. Se você não curte o meu trabalho, se você tá aqui para criticar, se você, sei lá, não bateu comigo, né? Acha que eu falo demais, alguma coisa do tipo, é só você seguir uma outra pessoa, você é livre para você fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu continuo sempre trazendo o conteúdo que eu comecei a fazer no canal aqui, né? E as pessoas que me curtem aqui no canal, as pessoas que seguem, as pessoas que me acompanham há bastante tempo, já conhecem o meu trabalho, já sabem como é que eu sou, então vai ser vídeo sempre assim. Mas eu sempre procuro passar um conteúdo denso, um conteúdo que realmente traz, né, agrega algum valor na sua vida, né, que realmente que dê um choque na realidade, que você mude as suas atitudes, porque atitudes iguais trazem resultados iguais, né, e atitudes diferentes vai trazer resultado diferente. Então você tá livre para voar, cara. Não fique pensando, eu sou velho demais, eu sou novo demais, eu não tenho dinheiro, Não coloque desculpa, não crie desculpa para os seus problemas. Bata de frente com eles, né? Ultrapasse os seus limites, saiba que você precisa respeitar limites e tudo mais, só que tente cada vez mais, né, forçar um pouco, né, aquela pedra, tentar devagarzinho, batendo aqui, batendo de um lado, batendo do outro, quebrar aquela pedra. Se você bate uma vez, a pedra não quebrou e você desiste, né, você vai embora, você nunca vai conseguir quebrar aquela pedra, aquele obstáculo que está na sua vida. Mas quando você começa a quebrar, bateu uma vez, não conseguiu, bateu outra, por aqui não está indo, vou por aqui por baixo, bate, aqui também não está dando, você bate em cima, uma hora essa pedra vai quebrar, uma hora você consegue chegar no seu objetivo final. Então, qual é o seu objetivo? Você se tornar uma referência no mercado, você crescer cada vez mais nessa área, você realmente, né, usufruir do que essa área pode te proporcionar, ou você vai ficar reclamando como a grande maioria das pessoas, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, você vai ficar naquela zona de conforto ali, sempre procurando alguma coisa para justificar o seu fracasso, para justificar a sua falta de conhecimento, para justificar os prejuízos que você está tendo na bancada, ou você, né, vai se juntar aos vencedores e vai deixar esse blá 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 parar, esse vitimismo para lá, e realmente vai bater de frente, né, com o sistema, e vai bater de frente justamente com os seus problemas. O que você quer? Você quer continuar sendo essa pessoa que não tem resultado, né, que não consegue mudar nada na sua vida, que continua trabalhando já faz 10 anos, 15 anos, e as coisas ainda continuam as mesmas, né? Você continua ganhando o mesmo dinheiro, cada vez mais você vai perdendo cliente, ou você quer mudar a história da sua vida, né? Se você quer mudar a história da sua vida, justamente mude as suas atitudes, comece a pensar como um vencedor. Mas fulano disse que eu não ia conseguir. Mas realmente aquele cara tinha razão. Quando eu comecei na área, ele disse, olha, tu vai começar, mas depois tu vai ver que não vai dar certo. Se você for pensar como aquela pessoa que se frustrou está pensando ou pensa, você vai se tornar igual a ele. Se você olha uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que vence, e você justamente faz o que aquelas pessoas estão fazendo, com certeza você se tornará também um vencedor. Entenda que leão, né, ele anda com os leões. Beleza, galera? Leão, ele anda com o seu grupo.
Então não existe um leão, né, um rei da selva andando ali com uma hiena, andando ali, sei lá, com um papagaio, né? O leão, ele anda com o leão. Então procure acompanhar os leões, pessoas que realmente levam a sério a profissão, pessoas que realmente buscam conhecimento, pessoas que realmente estão mudando a sua história, né? Estão em busca, com sede, né, de vencer. Essas pessoas são as pessoas que você deve seguir. Agora, aquelas pessoas que te procuram e que te buscam para tirar você do foco, para levar você para lugares que muitas vezes não vai te agregar em nada, vai tirar aquele dinheiro que você poderia investir em alguma coisa, vai te levar para uma festa, para uma balada, né, para coisas que realmente vai sugar as tuas energias. Essas pessoas devem ser evitadas. Então, é um dos pontos que você deve também colocar em mente, né? Então, se eu quero mudar a minha situação na minha profissão, eu devo ter atitudes diferentes. Então, esse foi o meu maior prejuízo que eu tive, né? De todos os prejuízos que eu tive, esse foi o maior prejuízo, que foi justamente a falta de conhecimento que me fazia deixar muitos aparelhos na bancada sem conseguir reparar, certo? Se você não quer fazer igual eu fiz, né? Se você quer realmente começar de cara, já aprender, nós temos um treinamento completo de reparo em placa que eu posso mostrar para você todo o passo a passo que você deve fazer para reparar qualquer tipo de falha que chegue na sua assistência técnica. Ah, professor, mas é falha de inicialização. No nosso treinamento você vai conseguir reparar esses tipos de falha. Falha de setor de radiofrequência, eu não sei por onde vai. Temos todo um protocolo de análise de falhas de radiofrequência. Ah, eu tenho um problema na memória do meu aparelho, eu não sei como resolver. O problema é de inicialização, o aparelho está consumindo e travando no consumo, não sei como proceder. O nosso treinamento tem todo o passo a passo e como você pode estar utilizando a programadora, a box, para você sacar essa memória fora, reprogramar essa memória e fazer o aparelho voltar a funcionar. Ah, mas eu não sei essas coisas complexas, eu queria aprender pelo menos o básico para ganhar o pão do dia a dia ali, né? Fazer reparos ali de falha de carga, falha de imagem, falha de iluminação, falha de áudio, falha no microfone, sei lá, falha de Wi-Fi, Bluetooth, inúmeras falhas que uma placa de smartphone pode apresentar. Você aprende com o nosso treinamento, certo, pessoal? Então é isso. Busquem sempre conhecimento, corra atrás dos seus objetivos. Ah, não gosto de escutar você falando. Ah, eu não quero saber do teu treinamento. Procure um treinamento de uma outra pessoa. Mas o que não pode é você ficar parado, chorando, né, e esperneando ali, se vitimando, né, se vitimizando, no caso. Corra atrás do seu objetivo, seja comigo, seja com outro professor, seja sozinho buscando conhecimento na internet, como muitas vezes eu acabei fazendo. Pegava canais, né, de outros países. Na época, quando eu comecei, não tinha não tinha cursos, na verdade, aqui no Brasil, né, de reparos em placas. Então eu tive que entrar em sites estrangeiros, né, utilizava ali o Google Tradutor para traduzir uma página, para traduzir alguns arquivos, para traduzir bastante coisa, para poder, né, ter uma noção ali daquilo que eu deveria fazer. Hoje você tem isso, né, praticamente de graça aí na internet. E também, né, se caso você quiser um acompanhamento, o nosso treinamento, a gente acompanha o aluno, temos aí o suporte, né, toda semana a gente tem o nosso suporte online, né, o nosso treinamento tem certificado, tem bastante coisa, é vitalício. Então você pode, né, entrar para o grupo dos vencedores, clicando aqui no botãozinho que tem aqui abaixo, ou no link que tem aqui abaixo, né, e entrando para o nosso treinamento. Mas como eu falei para você, se você não quer fazer o nosso treinamento por alguma questão, não vai com minha cara, né, acha que o nosso treinamento realmente não é para você, procure um outro treinamento, busque conhecimento na internet, só que não fique parado, beleza? Galera, um abraço. Se esse vídeo realmente agregou algum valor na sua vida, deixa aqui o teu comentário, deixa aqui o teu like, né, porque isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Um abraço, Deus abençoe você e vejo você no próximo vídeo. Valeu, tchau!